Olá, gente querida do canal Paz e Bem. Estamos aqui então para continuar a leitura do livro Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. E hoje a gente vai ver como que, nessa transição para o capitalismo, foi criado um novo tipo de pessoa que tem um drama muito peculiar, que é o drama entre mente e corpo, culturalmente construído. Sim, ela escreve assim, olha. O conflito agora é encenado dentro da pessoa, que é apresentada como um campo de batalha, no qual existem elementos opostos em luta pela dominação. Então, essa relação de dominação entre o capital e o trabalho passa a ser vivida, né, pela pessoa como um drama entre as forças da razão e os baixos instintos, né, e o corpo. De um lado estão as forças da razão, dois pontos, a parcimônia, a prudência, o senso de responsabilidade, o autocontrole. De outro lado estão os baixos instintos do corpo, a lascívia, o ócio, a dissipação sistemática das energias vitais que cada um possui. Mesmo Lutero, né, quando ele faz a reforma, ele trabalha com essa ideia que tem que tomar cuidado para que a carne não corrompa os poderes da mente. Então, se antes, né, havia uma separação entre o Espírito de Deus e a natureza, externamente, né, agora se cria uma diferença entre a mente e o corpo, e a mente passa a ser concebida como algo que não tem a ver com o corpo, que é independente do corpo. Virou cultura popular, mas não é assim, tá? A mente está totalmente conectada ao corpo. Então, no desenvolvimento dessa sociedade, né, controlada pela burguesia, ou seja, pelo capital, se desenvolve uma luta terrível contra o corpo, né, como se a pessoa tivesse o tempo todo dividida e tendo que controlar o seu próprio corpo, porque ele pode ser muito, muito perigoso, né? Aí ela cita Max Weber, né, aqui neste livro, Caliban e a Bruxa, que diz que a reforma do corpo está no coração da ética burguesa, porque o capitalismo faz da aquisição o objetivo final da vida, em vez de tratá-la como meio para satisfazer as nossas necessidades. Então, se a economia do capital, se a sociedade do capital visa a acumulação, a apropriação de coisas, isso como fim e não como meio, o corpo também passa a ser esse objeto a ser adquirido, né? E isso também está envolvido com a disciplina que foi produzida para esse tipo de trabalho assalariado, esse trabalho na indústria, esse trabalho na fábrica. Então, essa filosofia de uma divisão entre mente e corpo, essa filosofia dessa luta contra o corpo, dessa elevação mental, que depende de um controle muito severo sobre o próprio corpo, está a serviço do disciplinamento para o tipo de trabalho que tem hora marcada, que é todo dia, né? Isso aqui é muito importante porque parece que foi acontecendo muito naturalmente, mas não foi assim, viu? As pessoas acostumadas com outro tipo de ritmo de trabalho, elas reagiram muito a esse disciplinamento do trabalho assalariado, várias horas por dias seguidos, o mesmo tipo de trabalho, essa coisa da repetição, né? Então, assim, teve muita revolta, teve muita resistência, e disciplinar, né, as crianças, os filhos dessas pessoas, disciplinar as gerações para se adaptar ao capitalismo levou séculos. Então, dá para dizer que apenas mesmo, talvez no século XIX, é que as pessoas já estavam mais aptas, dispostas e acostumadas com esse tipo de disciplina que o trabalho assalariado na sociedade capitalista industrial exigiu. Aí ela diz o seguinte: Marx também concebe a alienação do corpo como um traço distintivo da relação entre capitalista e trabalhador. Ao transformar o trabalho em uma mercadoria, ou seja, quando nós vendemos o nosso trabalho, a gente está vendendo o nosso trabalho como mercadoria, né? Então, vamos lá, repetindo. Ao transformar o trabalho em uma mercadoria, o capitalismo faz com que os trabalhadores subordinem sua atividade a uma ordem externa sobre a qual não tem controle e com a qual não podem se identificar. No sentido assim, o trabalhador não consegue se identificar com os objetivos do capital, do dono do capital. Desse modo, o processo de trabalho se converte em um espaço de estranhamento. O trabalhador, abre aspas, apenas sente ele mesmo fora do trabalho. E no trabalho, sente-se fora de si. Está em casa quando não trabalha e quando trabalha não está. Por quê? Porque o trabalho foi vendido como mercadoria. O próprio trabalho é de outra pessoa, né?
Então, então, de repente, a gente também começa a ver o nosso corpo, aquilo que a gente é capaz de fazer, como um objeto que pode ser vendido. Então, dentro da experiência subjetiva, também há essa produção, essa visão do próprio corpo como um objeto, como uma mercadoria que pode ser vendida e que a gente coloca no mercado para ser vendida, né? Essa é uma coisa diferente, por exemplo, do escravo, né? Que tem um corpo totalmente submetido, que não tem um eu que dispõe essa mercadoria. Aí ela comenta que isso também conduz a um sentido de dissociação em relação ao corpo, como eu falei, que vem redefinido e reduzido a um objeto com o qual a pessoa deixa de estar imediatamente identificada. Então, é um processo sistemático de desidentificação de um eu, do eu, né, com o corpo. Aí ela comenta que é apenas na segunda metade do século XIX que se pode vislumbrar um trabalhador como esse, totalmente formado, né, moderado, prudente, responsável e orgulhoso de possuir um relógio, né? O relógio como símbolo desse tipo de trabalho novo que surge com o desenvolvimento do capitalismo. Aí ela comenta que no século XVI e XVII o ódio contra o trabalho assalariado era tão intenso que muitos proletários preferiam arriscar-se a terminar na forca do que se subordinarem às novas condições de trabalho. E essa foi a primeira crise capitalista, essa rebeldia, né, essa insubordinação com relação ao trabalho assalariado, é considerada a primeira crise no desenvolvimento do capitalismo. E por isso, então, todo esse processo de disciplinamento que envolveu a caça às bruxas, que envolveu uma repressão muito grande, né, do Estado contra as pessoas, a criminalização da vagabundagem. Então, foi preciso muito tempo de repressão, de aprisionamento, de morte, de violência mesmo contra os trabalhadores, né, para que se conseguisse reduzir essa insubordinação e criar-se essa disciplina do trabalho assalariado, nessa lógica que vem desembocar na Revolução Industrial, né? Esse capitalismo industrial. Então, ela comenta que, em meio a esse vasto processo de engenharia social, começou a tomar forma uma nova concepção e uma nova política sobre o corpo. A novidade foi o ataque ao corpo como fonte de todos os males. Bom, aí aqui ela faz uma pergunta interessante, né, que como foi possível que nesse período também o corpo tenha sido de um interesse tão grande assim como objeto de estudo, é nessa época que se desenvolve a anatomia, a medicina, a biologia, né? Aí ela coloca essa questão, né? Como que pode ter sido ao mesmo tempo, né, tão importante, né, para o discurso intelectual, para a investigação científica que nasce ali, e ao mesmo tempo alvo de tanta rejeição, né, de tanta repressão, de tanta difamação pela política estatal. É um corpo que de um lado é importante, de outro que é um problema, né? Por que isso aconteceu e como que isso conviveu, né? Essa é a questão que ela se coloca. Por quê? Porque tinha uma tecnologia pouquíssimo desenvolvida, então o trabalho, né, o corpo humano passou a ser, né, era naquele tempo o recurso produtivo mais importante. Mas para que ele pudesse ser bem aproveitado, vamos dizer assim, ele tinha que ser muito disciplinado e também que se conhecesse bastante as potências desse corpo para que ele se transformasse numa máquina produtiva de mercadorias, né? E aí ela comenta que é esta a razão pela qual, nas estratégias que adotou o Estado com relação ao corpo, encontramos muita violência, mas também muito interesse. Então, é isso que explica, ao mesmo tempo, a violência, o disciplinamento, o encarceramento, o aprisionamento, de um lado, como uma política de Estado, a caça às bruxas, como a gente já viu, e de outro lado também o desenvolvimento dos estudos dos movimentos, das propriedades do corpo, o estudo anatômico, né? O estudo da máquina humana também, nesse período se desenvolve essa paixão, né? Descartes, por exemplo, ele deixa muito claro, olha, o corpo é uma máquina e a alma não tem nada a ver. O corpo é um recipiente que recebe a alma e a alma é totalmente independente desse corpo. Por quê? Porque esse corpo tem que ser reduzido a essa tecnologia
né, a serviço do capital. Então, uma das principais preocupações, né, dessa nova ciência era a filosofia mecânica, que se interessava pela mecânica do corpo, mas um corpo não subjetivo, um corpo mecanicizado apenas, né, técnico. E isso envolvia também um certo deslumbramento, né, porque pela primeira vez se começou a poder dissecar um corpo morto, começou a se estudar de fato como que essa máquina estava construída, né, como que ela funcionava. Então se tinha uma ideia nesse período, né, do que vai do Renascimento ao Iluminismo, né, que abre-se com o Renascimento e o Iluminismo, de que o livro da natureza humana tinha sido aberto porque finalmente se tinha acesso ao corpo, ao conhecimento sobre o funcionamento do corpo. E daí nisso, então, se desenvolve uma psicologia burguesa, que ela está interessada em descobrir sobre as faculdades humanas, tendo em vista o potencial de trabalho desse corpo, né? Então, vamos estudar essa máquina para que ela se desenvolva as potencialidades para esse trabalho que vai ser vendido como mercadoria. Então, isso se chama a psicologia burguesa pautada nos talentos individuais das pessoas que vão vender-se ou vender o seu próprio trabalho, sua força de trabalho como mercadoria. Aí o Max Weber vai dizer que o que acontece, então, nesse período, né? Ao mesmo tempo, um deslumbramento científico que a gente vive até hoje, né? Que tem a ver com o conhecimento do corpo, mas, ao mesmo tempo, um desencantamento, né? E uma profanação do corpo como esse lugar sagrado, mágico, né? Visto apenas como uma máquina pela filosofia mecanicista. Ali pela segunda metade do século XIX, entrando no século XX até hoje, a gente vem tentando reencontrar, né, essa mente, esse corpo, essa alma e esse corpo, e entender a inteligência subjetiva, criativa, cognitiva, ética do corpo. Tá? E aí ela vai comentar aqui, né, Silvia Federici, que na filosofia mecanicista se percebe um novo espírito burguês, que calcula, classifica, faz distinções e degrada o corpo só para racionalizar as suas faculdades, ou seja, o corpo é visto como uma máquina mecânica. Então, na medida em que a filosofia mecanicista degrada o corpo, né, a uma máquina que pode funcionar bem ou mal, ele faz isso para intensificar a sujeição do corpo pela própria psicologia da pessoa, que se separa entre um eu e um corpo, e que esse eu passa, então, a exercer uma dominação e um disciplinamento sobre o próprio corpo, que vai ser vendido como força de trabalho, né? E isso entra na pedagogia, isso entra em várias instâncias da vida, na educação familiar, né? E também nas regras de comportamento dentro dos espaços de trabalho. Então, intensifica a sujeição do corpo, ao mesmo tempo que maximiza a utilidade social do corpo, com a finalidade de tornar o comportamento mais uniforme e mais previsível, né? De maneira geral. Então, ela escreve assim: o corpo foi reduzido a uma ferramenta, o corpo pode ser aberto à manipulação infinita de seus poderes e possibilidades, fez-se possível investigar os vícios e os limites da imaginação, as virtudes do hábito, os usos do medo, como certas paixões podem ser evitadas ou neutralizadas, e como podem ser utilizadas de forma mais racional, sendo essa racionalidade não corpórea, mas uma espécie de diretora do corpo, né? Um fantasma que dirige esse corpo, uma razão como um fantasma que dirige o corpo. Isso equivale ao controle da classe dominante sobre a natureza, sobre o mundo natural. E aí ela comenta que a natureza, assim, foi reduzida a grande máquina que pode ser conquistada e, segundo as palavras do Bacon, penetrada em todos os seus segredos. Da mesma maneira, o corpo, esvaziado de suas forças ocultas, pode ser capturado em um sistema de sujeição. E é assim, gente, presta atenção que isso aqui é muito importante, né? Que o corpo é divorciado do eu, esse eu é a pessoa. Então, quantas vezes a gente comenta isso, né? A gente lida com o que nós somos como se esse sou é um eu que não tem a ver com as experiências que foram vividas e elaboradas pelo corpo. Hoje, século XXI, já tendo começado no século XX, se tem uma outra ideia
sobre o corpo, se compreende o corpo de uma forma diferente. Só que essa divisão entre o eu e o corpo, essa dissociação que a gente faz, uma coisa é o eu, outra coisa é o que o meu corpo faz, está na cultura popular, está na cultura popular. Então, é difícil, às vezes, para a gente entender como que o corpo pensa, como que o corpo está adaptado ao meio, como que o corpo carrega o pensamento, como que o corpo elabora memória, como que o corpo se dispõe nas relações com as pessoas, né? E o que aconteceu nesse período? O corpo foi desumanizado na medida em que ele se dissociou da pessoa. Quer dizer, o eu passa a ser uma coisa que não tem relação nenhuma com a experiência dos corpos, né? E o eu, então, não se identifica como um corpo, porque esse corpo é só um objeto que vai ser vendido como força de trabalho. E isso virou cultura popular. E um dos trabalhos que a gente tem, né, nos nossos cursos, nos nossos grupos, é promover esse encontro, né, do eu com o corpo, ou da pessoa com o seu próprio corpo, como um processo de pensamento, de cultura, de formas de lidar, de experiências que se transformam em conhecimento, né? Na forma de lidar com o mundo, no modo de lidar com o mundo. Então tá, gente, hoje a gente vai ficar por aqui e na semana que vem eu pretendo trazer uma nova alquimia, né? Como que a magia medieval, esse corpo que era concebido como com potências mágicas, né? Ele é submetido a um outro tipo de alquimia, tá bem? Então, até amanhã. Se quiserem estudar comigo, me mandem uma mensagem no direct, Fernanda Carlos Borges, ou me mande um e-mail para fernandacarlosborges@gmail.com. Estamos com um curso de extensão em pleno andamento aos sábados e abrimos uma turma nova na quarta-feira de manhã. Então, para vir estudar essas coisas comigo, discutir, conversar, trazer histórias e se aprofundar e se qualificar profissionalmente com curso de extensão, me chame e venha estudar comigo, tá bem? Um grande abraço e até semana que vem.